Olá, somos estudantes da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e vamos falar sobre semicondutores. Os semicondutores eles são materiais que possuem uma condutividade elétrica intermediária em relação a metais e a isolantes. E uma outra característica dos semicondutores é a capacidade de alterar suas propriedades. Agora a gente vai explicar a história dos semicondutores. No século XIX, em 1833, Faraday descobriu que o sulfeto de prata tem coeficiente negativo de resistência em relação à temperatura, ou seja, com o aumento da temperatura, a resistência diminui. E isso é uma característica muito importante nos semicondutores. Em 1874, o físico alemão Braun ele descobriu, através do retificador que ele usou, o sulfeto de chumbo, o caráter assimétrico dos semicondutores em relação aos metais. Em 1876, ocorreu a primeira observação do efeito fotovoltaico, quando Adams iluminou uma junção de selênio e platina. Já no século XX, surgem as teorias fundamentais para os semicondutores, pois ao mesmo tempo surgem as teorias de mecânica quântica de Bohr e Heisenberg. Em 1940, Ohio descobre pela primeira vez semicondutores de silício tipo P e N. No mesmo ano, Schaff descobre que o semicondutor silício tem a sua condutividade devido a impurezas. Já em 1947, a Bell Labs concentra a sua pesquisa no silício e cria o primeiro transistor da história. Em 1950, foi a primeira vez que foram colocados no bloco de silício um transistor, um resistor e um capacitor juntos, conectados por fio de cobre, o que deu início às pesquisas sobre circuitos integrados. Já em 1961, foi criado o primeiro circuito integrado da história pela Texas Instruments. Com a descoberta dos circuitos integrados, abriu-se um leque de possibilidades para o desenvolvimento da eletrônica ao redor do mundo. Vamos agora falar sobre os ensaios realizados sobre semicondutores. Os ensaios podem ocorrer de indireto ou direto. O direto seria você pegar e estudar ali, fazer em cima da região no circuito. O indireto já usaria ferramentas especializadas para teste. Ele também pode ocorrer na totalidade ou por amostragem. Você poderia pegar todos os componentes, todas as peças e fazer o teste, ou só pegar uma e fazer o teste. Os ensaios são feitos após cada etapa-chave. Eles são feitos após cada etapa para economizar dinheiro. Por se após uma etapa é identificado o erro da etapa anterior, você teria um prejuízo de 10 vezes mais do que você identificar na etapa anterior. Existem 3 tipos de ensaios principais feitos sobre semicondutores. O primeiro seria o ensaio feito sobre o wafer, que você colocaria o circuito sobre o wafer, assim como peças de testes, e usaria microproteiros ou microprovadores para realizar esses testes manualmente ou automaticamente, através de computadores. O segundo ensaio seria o ensaio com encapsulamento, que ele seria colocar uma peça sem nenhuma função aparente, que testaria a função do circuito, se estaria tudo ok, além de que, ou ela também serviria para você, caso outra peça entrasse em estado crítico e não pudesse funcionar, ela substituiria essa peça fazendo a função dela. O terceiro e último ensaio é o ensaio sobre calor. Ele colocaria o circuito sob temperaturas altas para ver a degradação gradual dele após um certo período de tempo e apontar as peças mais fracas e frágeis para serem substituídas por peças melhores no desenvolvimento. Olá, eu vou falar sobre a fabricação de semicondutores. A fabricação de semicondutores é dividida em 5 etapas. A primeira, a fabricação do wafer, do silício puro. A segunda, do layout. A terceira é a fabricação, layout mais wafer. A quarta é o encapsulamento e a última são os testes. A matéria-prima para a fabricação do wafer é o silício bruto com alto grau de pureza, que é extraído do minério da sílica
por meio de processos químicos de fusão e ressolidificação. O silício puro é fundido num forno de aproximadamente 1410 graus Celsius de ponto de fusão. Nesse forno é introduzida uma semente monocristalina na superfície do silício. Com a atração controlada dessa semente, cria-se uma estrutura monocristalina em volta da mesma. Esse é o chamado processo de Skrauski. Isso dá origem a um tubo de silício puro, chamado lingote. Após isso, ele é retificado e fatiado em pequenas lâminas de 1 mm de espessura. O diâmetro desse lingote é o que define o tamanho do wafer. Após isso, ele é polido e decapado quimicamente, e a sua superfície é dopada homogeneamente por difusão ou crescimento epitacional. Após tudo isso, o wafer já está pronto para uso. Para a fabricação do wafer, é utilizado o silício, que esse vai ser fundido em torno de 1410 graus Celsius e posteriormente vai ser feito lingotes cilíndricos. Os lingotes são depois fatiados em lâminas e polidos, decapados quimicamente. Sobre o encapsulamento, ele serve para revestir um circuito integrado. Ele é composto por uma base metálica e um revestimento de cerâmica, resina ou algum polímero flexível. Os testes de calor servem para analisar os defeitos dos componentes e o desgaste prematuro do material, além de fazer análise de envelhecimento precoce do próprio circuito. O silício ele é a base dos semicondutores, que é encontrado em N aplicações da tecnologia, que ele forma os transistores, diodos e painéis solares, que constituem basicamente todos os circuitos eletrônicos atualmente. O transistor tem sido o principal componente da revolução eletrônica desde a década de 60, pois ele compõe a maioria dos circuitos eletrônicos. Antes dele, os computadores e outros circuitos eram por válvula, que eles eram enormes, do tamanho de salas de aula. Hoje em dia, eles são do tamanho de nanômetros. O silício compõe mais de 28% da camada terrestre, porém ele não é encontrado em seu estado puro, ele tem que passar por vários processos de purificação. A sua tonelada suja custa em média de $40 a tonelada, porém a limpa é R$ 50 ou mais o quilo.